O André Kfouri, é aquele momento do Campeonato Brasileiro em que todo mundo parece que começa a viver uma boa fase e aí se encontram esses dois times. Ou seja, alguém ali, se não for empate, vai sair ferido. Só que o empate para o Vasco, num momento como esse, já não tem jeito, né? Já dói. A gente falava, né, quando o Vasco estava numa posição pior e jogando pior do que atualmente, que a conta do Vasco era cruel, porque o time tinha que ter um aproveitamento muito melhor nas rodadas que ainda restavam, e agora, obviamente, faltam menos rodadas, para conseguir escapar. Mas o nível de jogo, a forma como o time do Vasco se apresenta, oferecem, por que não, uma boa expectativa para esse clássico. É claro que o Flamengo é melhor. É claro que o fato de pegar o Flamengo agora, quando o trabalho do Tite está começando, e na única oportunidade que a gente teve de ver o Flamengo, os sinais foram bons, em alguns momentos até melhores do que bons. Não é algo que você possa comemorar, porque talvez se aproxime até da falta de sorte. Mas é o que tem. A tabela reservou esse clássico para essa data, o Flamengo fez a reformulação, trocou a comissão técnica, o Tite aceitou assumir ainda em 2023, e o segundo jogo dele vai ser um clássico com o Vasco da Gama, que também tem motivos para se sentir bem agora, o trabalho do Ramon Dias encaixando, os jogadores comprometidos com a missão principal, o time respondendo em campo, ganhando de adversários como, por exemplo, o Fortaleza. Agora, o Vasco não está na zona de rebaixamento? Não está. Mas tem times com a mesma pontuação que estão. Tem gente com 31, 32, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Internacional. Em caso de insucesso dessas equipes na rodada, e se o Vasco vencer o clássico, as coisas mudam assim, no espaço de um fim de semana. E aí todo mundo se sente melhor, tem mais confiança para seguir nessa missão. O problema é que o Flamengo também tem os seus objetivos e o ambiente melhorou aparentemente bastante. Pois é, uma coisa é muito certa, esse finalzinho de Campeonato Brasileiro vai ser muito legal de se ver essa briga contra o rebaixamento. Essas duas vagas, a gente pode colocar assim, né, André Kfouri, que ainda estão ali, porque colocar ali o Coritiba e o América Mineiro, a situação é muito difícil. Isso, ao que parece, as duas últimas têm dono já. Parece que sim. E olha, uma informação em relação ao Davi Luiz, a boa notícia é que não foi fratura, todo mundo estava naquela expectativa para saber o que aconteceu com o Davi Luiz. Outros exames ainda vão ser feitos para saber como é que vai ser a recuperação dele e o tempo de recuperação, tá? Mas olha, ontem o Pedro, ele também falou sobre a chegada do Tite e de como isso impactou a equipe do Flamengo. Vamos ouvi-lo e a gente vai falar sobre isso também. Ele se mostrou muito feliz de estar aqui no Flamengo, né? É um cara que é bastante experiente, né? E ver a alegria dele de estar aqui, ver esse querer dele trabalhar, querer mostrar, querer ver que ele ajudar, tava com saudade desse dia a dia num clube grande, né? Então, desde o primeiro dia também, ele procurou conversar com todos os jogadores para deixar bem claro a ideia que ele quer implementar aqui no Flamengo. E ele é um cara que procura conversar, procura entender, né? Ter esse par de igualdade com todos para a briga pela titularidade, enfim. A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito grande, muito qualificado. Então ele é um cara que sempre busca o melhor de cada jogador, busca sempre tá junto com todos ali, procurando entender, conversar, tá mais perto, tá mais próximo. Então ele tem esse lado aí humano muito favorável e sem dúvida nenhuma traz uma paz muito grande para o ambiente, que sem dúvida dá para ver, né, todos os jogadores estão empolgados, estão querendo para ter essa reta final de ano muito favorável para a gente. Quantas vezes a gente falou aqui da complexidade do vestiário do Flamengo? E o Pedro, nessa entrevista, ele confirma, como muitos outros jogadores também já confirmaram. Primeiro passo o Tite já deu, que parece que é ganhar esses jogadores, André. Talvez não tenha ganhado a todos, né? Mas é que algumas figuras do futebol, a trajetória delas, a carreira, o significado que elas têm na indústria do esporte, nos relacionamentos, nas questões de imagem, tudo isso chega antes dele. Então, no momento em que o Tite discutia se ia assumir agora ou se não ia, seu representante, né? E aí, quando resolveu assinar o contrato para começar a trabalhar, a reputação do Tite, tudo o que ele representa, já chegou ao ninho do urubu e ao ambiente dos jogadores antes do Tite colocar o pé lá. E todo mundo se conhece, todo mundo se fala, todo mundo sabe como as outras pessoas são, como trabalha, como não trabalha, do que gosta, do que não gosta. Hoje, assim,
as coisas sempre, as informações sempre andaram rápido, hoje elas andam ainda mais rápido. Então, eu me lembro da gente ter conversado sobre isso ontem ou anteontem, o vestiário do Flamengo, como todo vestiário de jogadores consagrados, muito bem remunerados, com ambições, alguns com mais fome e outros com menos. Todos os vestiários compostos por figuras assim são vestiários difíceis para trabalhar. Especialmente para uma pessoa, para o treinador, que tem que dar uma notícia, tem que tirar, tem que substituir, tem que não escalar, às vezes tem que se desgastar, tem que falar mais alto. Então fica aquela coisa, alguns amam, outros nem tanto, outros odeiam, mas arrumar a confusão, criar o desgaste é algo que não acontece com algumas figuras. Eu acredito que com o Tite esse tipo de coisa não vai acontecer. E olha, finalmente a conversa da diretoria com o Bruno Henrique começou a caminhar com um pouco mais de velocidade. Boas notícias para o Bruno Henrique, imagino que para o Flamengo também. Vamos ver, a gente já fala sobre isso. Pessoal, dia seguinte da grande vitória do Flamengo na estreia de Tite, 2-0 sobre o Cruzeiro, mas a expectativa grande mesmo é sobre a sequência de jogadores para a temporada 2024. A prioridade é a permanência de Bruno Henrique. Tem uma oferta muito generosa do Palmeiras, salários aí de R$2 milhões por mês, luvas altíssimas, 4,5 milhões de euros. O Flamengo não vai chegar a esses números, seria ali 30% menor o pacote total do Flamengo, mas o Flamengo chega a 3 anos de contrato. Foi essa a oferta feita pela diretoria do Flamengo aos jogadores e seus representantes, uma reunião que houve quinta-feira em Belo Horizonte, onde a delegação estava para o jogo contra o Cruzeiro. Agora está na mão de Bruno Henrique e seu staff. O Flamengo entende assim, vai aguardar a decisão do jogador. O Flamengo inicialmente queria 1 ano, foi mais flexível para 2. O Bruno Henrique, desde o início, queria 3. Ele vai completar 33 anos no fim de 2023. Então o Flamengo chegou a esses 3 anos de contrato, mas um valor financeiro menor do que contra o Palmeiras. Bruno Henrique vai jogar contra o Vasco neste fim de semana, o que não deve acontecer, por exemplo, com Davi Luiz. Sofreu uma entorse no jogo contra o Cruzeiro, uma entorse grave, mas o Flamengo divulgou que não houve fratura, então ele continua o tratamento, mas dos males, o menor. Ele segue o tratamento sem fratura, o zagueiro rubro-negro. Muito bem, informações então com Pedro Henrique Torre e André Kfouri. Vamos lá. É alívio para o torcedor do Flamengo. Eu acho que é alívio também para o Bruno Henrique, porque a partir do momento que eles chegam nesse ano de contrato, esses 3 anos de contrato, que era o que ele queria, eu acho que ele fica com essa tendência de continuar no Flamengo muito maior, né? Vamos tentar dividir a questão, né? O assunto para o Bruno Henrique, o arquivo X, né, era o 3º ano de contrato. Sim. Que o Flamengo não tinha nem aceitado colocar na conversa ainda. E a proposta do Palmeiras já incluiu isso porque, é evidente, mesmo que o Palmeiras quisesse apenas bagunçar a cabeça do Bruno Henrique ou fazer o Flamengo gastar mais dinheiro nessa competição entre eles, que é dentro e fora do campo, entre esses 2 clubes, é claro que o Palmeiras teria de oferecer ao Bruno Henrique algo que o Flamengo não tinha oferecido, senão não adianta nada entrar na conversa, né? Não tem efeito nenhum. Então o Palmeiras já jogou a carta do 3º ano. O que acontece? Era o esperado. O Flamengo se sentiu obrigado a jogar essa mesma carta. Claro. É uma carta variável, 2 mais 1, né? O 3º ano seria dependendo de como fosse o período anterior. Ele teria de merecer, né, por critérios pré-estabelecidos, esse 3º ano de contrato. Só que o Palmeiras tem um 4º ano nessas mesmas condições. Sim. E esse 4º ano, evidentemente, ele representa muito em remuneração. O Bruno Henrique nunca teve dúvida, no Flamengo ou em outro lugar, ele ia ser muito bem remunerado, ia ser titular, ia ter uma figura de protagonismo para onde ele fosse. A questão é, ele queria essa estabilidade, Sim. Ele queria poder se planejar junto com a sua família, direito dele, parabéns ao Bruno Henrique por ter conseguido isso praticamente sem fazer nada, porque foi exatamente o que aconteceu. E agora ele, ao que se disse ao Flamengo que vai conversar com a sua família, com a sua mulher, seus familiares. Isso pode ser muito bom. As pessoas estão adaptadas ao Rio de Janeiro, aqui seguimos. Ou isso pode ser um jeito de encerrar a conversa de uma outra forma. Talvez até retirando-se da responsabilidade. Olha, minha família resolveu tomar outro caminho. Vamos aguardar. O Flamengo cruza os dedos, o Palmeiras também. Pois é uma novela que também tem data para terminar. Não vai demorar muito não, no final do ano, um pouquinho antes do final do ano, a gente vai saber o que é que vai acontecer com o Bruno Henrique. Se vai para o Flamengo ou quem sabe, né?
para o Palmeiras aqui.